Quando que houve uma transformação na vida de Maria? Quando ela recebeu Jesus. Quando ela recebeu Jesus dentro dela, houve uma transformação extraordinária. E mais transformação ainda foi quando nasceu Jesus. Primeiro ela nutriu Jesus dentro dela. A semente estava crescendo, ela foi regando aquela semente a cada dia. Quando deu os 9 meses, Jesus nasceu dentro dela e isso foi glorioso. Então, quando que uma pessoa se torna feliz? Quando que uma pessoa é transformada? Quando ela nutre a semente de Jesus dentro dela. E ela faz com que Jesus cresça dentro dela, cresça a tal ponto de nascer a presença de Deus, nascer a presença de Jesus. E quando nasce Jesus, todo mundo vê aos olhos nu que Jesus é contigo, que Jesus está contigo, que Jesus está no teu peito, no teu braço, que você anda com Jesus, que você vive por Jesus, que você dorme ao lado de Jesus, todo mundo vê. Então, quando nasce Jesus dentro de uma pessoa, é impossível não transparecer. É impossível as pessoas não ver que Jesus está contigo. Então foi assim que aconteceu na vida de Maria. Então ela teve toda a trajetória dela transformada quando Jesus nasceu. Isso é glorioso. Isso é glorioso para a vida do ser humano. É óbvio que ela teve perseguições, é óbvio que ela teve luta, é óbvio que ela teve dificuldade, é óbvio que ela passou por problemas, é óbvio que ela passou por adversidades, é óbvio que ela teve várias lutas e passou pelas lutas no deserto. Mas o mais interessante é que ela guardou Jesus. Ela guardou Jesus com ela. E é assim que as pessoas têm que fazer. Guardar o Senhor Jesus consigo. Guardar a presença de Deus consigo. Então ela guardava Jesus e cuidava de Jesus com todas as forças. E é assim que a gente tem que fazer com a nossa comunhão com Deus, com a nossa fé. A gente tem que guardar Jesus todos os santos dias da nossa vida para que a gente não venha perder a presença do Senhor Jesus. Então, guarda ele dentro de você. Guarda a presença dele contigo. E o mais, você vai aprender muitas coisas. Então, Maria, ela aprendeu muito com Jesus. Muito, 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 muito mesmo com o Senhor Jesus. Porque quando Maria foi procurar Jesus, não sabia onde ele estava, num determinado momento da idade dele, ele estava lá no templo, ensinando, lá na casa do Pai. Então é muito importante a gente ir na casa do Pai. Jesus, ele era humilde, ele era o próprio Deus, ele precisava ir em um templo? Não precisava, mas ele foi para dar exemplo para as outras pessoas o que tem que fazer, como deve agir, como deve proceder. A casa de Deus é a casa de oração. É a casa de oração. Então Jesus foi na casa de oração para dar exemplo para outras pessoas. Então, quando a Maria falou lá na cruz, ó, tu é o meu filho, ele falou, não, esses são teus filhos. O meu irmão é aquele, meu pai e minha mãe é aquele que faz a minha vontade, ou seja, aquele que faz a vontade de Jesus é o parente mais próximo de Jesus. Então, ali foi transfigurado, ali foi mostrado, quer dizer, que Jesus era Deus. Então, a Maria quis dizer que Jesus era o filho dela, ela falou, não, mulher, estes aí que são teu filho, esses que estão na tua voz são teu filho. Então, minha mãe, meu pai, meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Então, quando tu faz a vontade de Deus, quando você agrada a Deus, quando você agrada ao Altíssimo, você está sendo parente de Jesus. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Quanto mais você faz a vontade de Deus, mais perto de Jesus
você está. Enquanto mais você imita a Cristo, mais perto de Deus você está. Porque quem vê a mim, vê ao Pai, Jesus falou. Quem vê a Jesus, vê ao Pai que está no céu, Pai Celestial, o autor da vida. Então Jesus ele foi transfigurado quando ele estava lá no monte da transfiguração. Queriam fazer uma tenda para Elias, outra para Moisés e outra para Jesus. E aí veio uma voz do céu e falou: não, só faz uma tenda para isso, porque esse aqui que verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, espero que eu ajudei você. Então, nutre Jesus dentro de você e o mais Deus fará. Tchau.